Fala pessoal, beleza? Nessa série de vídeos aqui, a gente vai falar sobre gerenciando containers prontos para produção, né? Eu vou falar de algumas ferramentas aqui para trabalhar com containers Docker, tanto para você criar ambientes de estudo, tanto para você usar em ambientes de produção, com algumas ferramentas como Portainer e Traefik. O meu nome é Bruno Orlandi e eu sou CTO de uma startup chamada Biuni. Vamos começar falando dos objetivos dessa série que a gente vai trazer aqui. A ideia é trazer uma forma simples de gerir ambientes Docker sem a necessidade de lock-in com provedores de mercado. Como que funciona isso? Normalmente, as empresas começam a criar seus ambientes, suas infraestruturas em algum provedor como a AWS, Google, Azure da Microsoft, né? E começam a usar as ferramentas de Docker que esses próprios provedores oferecem, como algumas ferramentas como o EKS para Kubernetes da AWS e assim por diante. E aí você acaba ficando um pouco preso nesses provedores, com dificuldade de mudar a sua infraestrutura de uma forma fácil para outro provedor. Então a ideia é trazer uma forma de você fazer gestão de várias aplicações Docker, sem necessidade de Kubernetes, e ainda ter o benefício de não estar preso com algum desses provedores de mercado. Basta você ter um servidor Linux aqui. Então eu vou mostrar containers Docker, obviamente, falar de Traefik como proxy reverso, é uma ferramenta de proxy reverso ali, explicar mais um pouco sobre ele. O Portainer, que é uma ferramenta para gerenciar containers, e também vou falar da estratégia de deploy com Blue-Green. Blue-Green Deployment é uma estratégia que você consegue fazer sua aplicação, deploy ela em produção, sem ela ter downtime, né? Sem ela ter aquele tempo que ela fica offline enquanto está rolando um deploy. Que é algo que acontece em Heroku e deploys que você usa a infraestrutura dos provedores da AWS, por exemplo, no Kubernetes ali também. Vamos começar falando primeiro do Traefik, trazer uma parte teórica para vocês do que é essa ferramenta. Ela funciona como um proxy reverso, mais especializada para containers Docker. Como que funciona isso? Ele é equivalente ao Nginx, que você configura na sua máquina e você redireciona o tráfego para alguma aplicação sua rodando no seu servidor. O Traefik ele faz esse mesmo papel. Então aqui nessa ilustração ele recebe tráfego da internet, falando de um domínio, por exemplo, um subdomínio ou alguma rota aqui, e ele processa isso e distribui isso para algum container Docker, seja um container de API, seja um container de uma aplicação web, ele distribui esse tráfego para algum container dentro do seu servidor ou de uma rede de servidores com um Docker rodando. E ele é muito mais fácil de configurar, você consegue configurar no seu próprio projeto as configurações do Traefik, sem a necessidade de subir a sua aplicação, aí você vai para a configuração do Nginx e modifica. Toda a configuração fica no seu próprio projeto da sua aplicação. E uma coisa bem legal que ele tem também, que é o HTTPS automático. Ele, diferente do Nginx, que você tem que configurar um certbot, alguma coisa para gerar o HTTPS, o Traefik já tem isso embutido ali também. Basta você configurar certinho ali que suas aplicações já vão sair com um domínio configurado e com HTTPS certinho também. Essa é a cara do painel administrativo do Traefik. A gente já vai explorar ele também assim que a gente configurar ele. Você consegue debugar as coisas, ver se suas rotas estão configuradas corretamente ali. E ele ouve, claro, na porta 80 para acesso HTTP e na porta 443 do seu servidor, que é a porta padrão para HTTPS. Aqui falando do Portainer. O que é o Portainer? Ele é basicamente uma interface web para gerenciar containers em diferentes ambientes. Você pode ter um ambiente Portainer conectado a mais de um servidor de Docker ali. E ele tem vários templates de projetos prontos, de aplicações prontas ali, mas ele também, que são basicamente Docker Composes, e ele também tem um editor web de Docker Compose. Então você pode só colar um Docker Compose ali, desde que a imagem esteja acessível publicamente ali, você consegue rodar uma aplicação ali. E aqui está um pouco da cara dele, aqui você consegue ver os containers que está rodando no seu servidor, as imagens, os volumes, e também consegue ver os logs dos seus containers. É um jeito muito mais fácil sem ter que você conectar ali e acessar os logs da sua aplicação pelo terminal. Você consegue gerenciar diretamente na web. Aí. Bom, aqui essa foi a parte teórica, aqui está um pouquinho de como fica uma configuração do Docker Compose de um Traefik e como você configura também suas aplicações, mas a gente vai ver isso agora na parte prática. Começando a parte prática agora, a primeira coisa que a gente vai precisar é de um servidor Linux. Aqui eu configurei uma instância EC2 na AWS
né? Eu peguei uma T2 Micro, uma máquina básica para começar. Lembrando, você não precisa fazer igual eu de criar um servidor na AWS. Pode ser qualquer provedor que você usa, desde que você tenha acesso ao SSH ao seu servidor. Pode inclusive rodar no Raspberry Pi na sua casa aí, se você quiser fazer esse teste também. Aqui eu vou precisar desse IP, então eu tenho o IP do servidor, que é esse daqui. E agora vamos para a segunda ferramenta que a gente vai usar aqui, que é o DuckDNS. O DuckDNS ele é um serviço gratuito de DNS para você ter um subdomínio ali dentro do DuckDNS, né? Então ele oferece subdomínio de forma gratuita, que sejam seu subdomínio, .duckdns.org. Né? Então você pode se cadastrar lá gratuitamente e configurar um subdomínio ali. O DuckDNS ele é um subdomínio dinâmico. O que é isso? Explicando para vocês. Ele é muito comumente usado para pessoas que querem subir domínios, subir servidores em redes domésticas, ou seja, na sua casa. Se você sobe um servidor, por exemplo, com Raspberry Pi na sua casa, você quer acessar ele de qualquer lugar do mundo, você não consegue porque o IP, o seu provedor de internet da sua casa, normalmente ele não te oferece um IP fixo, né? E aí o DuckDNS ele é um software que você pode rodar no servidor que ele fica pingando o DuckDNS falando qual que é o seu IP do seu computador. Dessa forma, quando o seu IP atualizar pelo seu provedor de internet, ele já vem aqui e já atualiza o DNS dele também. Então, não é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, só explicando como que é comumente usado o DuckDNS para quem usa Raspberry Pi, por exemplo, ou qualquer computador numa rede doméstica que quer criar um servidor. Essa é uma ferramenta que o pessoal usa, mas não vai ser o propósito aqui. A gente vai usar o DuckDNS basicamente para um IP fixo. Então, assim como eu posso ter um IP dinâmico, eu também posso ter um IP fixo aqui. Eu copiei aquele IP da nossa máquina na AWS e coloquei aqui o nome RocketCityDemo. Ou seja, eu vou passar a ter o domínio chamado rocketcitydemo.duckdns.org aqui acessível para a gente configurar. Como não tem nada rodando nesse servidor ainda, não vai ter nada aqui. Mas a gente vai poder configurar aqui, por exemplo, um traffic.rocketcity-demo.duckdns, né? Uma coisa importante do DuckDNS, ele é um provedor de DNS e você consegue pegar um domínio nele. Qualquer subdomínio do domínio que você colocar, ou seja, asterisco, qualquer coisa aqui, esse domínio que você colocou, ele também redireciona para o mesmo IP do seu servidor. Então é uma configuração que normalmente você tem que configurar no qualquer servidor DNS que você tiver, ele faz isso automático. Então se você tem seu próprio domínio, acredito que você também saiba fazer essas configurações de DNS, pode usar o seu próprio domínio para isso também, mas aqui para fins didáticos aqui, para estudos aqui de forma gratuita, sem ter que gastar para ter um domínio, essa é uma ferramenta que eu recomendo para vocês usarem ali. Então eu já configurei o meu servidor, configurei o domínio para ele, vamos se conectar a ele por terminal aqui. Eu já tenho aqui o meu comando SSH, então eu posso rodar, como é um servidor na AWS, eu tenho o usuário EC2 user e eu posso colocar aqui o meu domínio já, rocketcity-demo.duckdns, porque como eu estou com esse IP apontado para esse DNS, eu já consigo conectar nesse servidor. Ponto importante, eu criei esse servidor, eu já deixei ele bem pré-configurado algumas coisas. Então, como você viu, eu já deixei minha chave SSH configurada, não preciso digitar nenhuma senha, porque já tem minha chave configurada. E também eu já tenho o Docker instalado aqui. E olha só, meu Docker não está rodando nada. Então eu tenho Docker e Docker Compose instalado aqui também, como um plugin do Docker. Então, é isso para a gente começar a trabalhar nesse servidor limpo aqui, só com o Docker instalado. Eu usei o Yum para instalar o Docker, porque como é um servidor do tipo Amazon Linux, ele usa o Yum aqui. Mas se você colocou um servidor Ubuntu ou Debian, por exemplo, você pode usar o apt para instalar o Docker, e aí pesquise para cada tipo de servidor, tem um comando específico ali para você instalar o Docker na sua máquina.